Muito bem, eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, professor do Instituto Federal Catarinense, campus Videira. Esta é uma aula gravada para o curso de Ciência da Computação, especificamente para os estudantes da terceira fase do curso de Ciência da Computação. Eu estou gravando essa aula no dia 12 de abril de 2021 e eles terão ela disponível a partir do dia 13 de abril de 2021. Muito bem, nesta aula vocês vão encontrar basicamente dois momentos. No primeiro instante aqui eu vou apresentar para vocês um breve cronograma, que é o início da disciplina de Filosofia e Epistemologia, e depois eu entro num conteúdo com vocês propriamente dito. Sem demoras, então vou apresentar para vocês brevemente o conteúdo e já indicar um trabalho que vocês deverão fazer em duplas, repito, em duplas. Então, no dia 13 de abril, mais conhecido por amanhã, vocês vão ter acesso a esta gravação desta aula. O link vai estar aqui já no documento. É óbvio que eu não gravei ainda, porque só depois fica disponível no YouTube. Então aqui vai ter o link para o YouTube. E vocês também poderão acessar um livro, que é este aqui, chamado Filosofia da Tecnologia, um convite, na sua terceira edição, do professor Alberto Cupani, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Muito bem. Em dupla, vocês deverão então ler o capítulo 1, o primeiro capítulo. Então, em duplas, vocês vão acessar aqui, via link do meu Drive, o capítulo 1 do livro, da página 11 até a página 29, onde vocês têm acesso a esses três tópicos. Tecnologia, uma realidade complexa, é o nome do capítulo. Depois vocês vão ler o tópico Atentando na Tecnologia, Dimensões da Tecnologia e Filosofar sobre a Tecnologia. Então, após ler estes três tópicos do capítulo, vocês deverão retirar, no mínimo, três ideias fundamentais e elaborar no mínimo duas questões para a gente discutir, para a promoção do debate. Então, eu vou repetir aqui. Você deverá elencar três ideias principais na sua dupla e justificar por que vocês consideram na dupla aquela ideia uma ideia relevante para ler o capítulo 1 desse livro. Então, cada ideia você vai destacar ela e justificar por que você acha ela uma ideia relevante. Então, no mínimo 3 ideias e, no mínimo, 2 questões para debate. Então, questões para debate não são questões do tipo assim, qual a cor branca do cavalo branco de Napoleão? Ou, onde começa o tópico 2 do capítulo 1? Estas são tipos de perguntas que carecem de nós uma resposta objetiva. Quando eu me refiro aqui a questões para debate e reflexão, estou me referindo a questões que não têm uma resposta definitiva, e depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse exercício com vocês, quando eu estiver explicando o conteúdo, e que a resposta oferecida àquela questão, ela carece de um debate. Então, vocês deverão elaborar no mínimo 2 questões, a partir da leitura do capítulo, que promovam alguma discussão e que nós avancemos enquanto professor e enquanto estudantes de filosofia dentro de um curso tecnológico como é o de Ciência da Computação. Então, basicamente, vocês vão ver esta aula que está sendo gravada agora, depois vão acessar o Drive, que dá para o livro Filosofia da Tecnologia, e em duplas, revisando aqui, retirarão 3 ideias principais, no mínimo 3 ideias, e justificarão por que elas são ideias principais,
e criarão duas questões para discussão, ou seja, para que nós possamos debater. Então, isto vocês já começam a fazer logo após olharem, né, verem, assistirem a minha videoaula. E também terão o dia 15/4, mais conhecido por quinta-feira, para a realização dessa atividade, que eu considero uma atividade assíncrona. Então, dia 13 vocês vêm no YouTube, já escolhem na dupla. Caso alguém queira fazer individual, também pode. Então, vamos fazer assim, individual ou dupla. Não pode trios. Então somente individual ou duplas. No dia 15, quinta-feira, ainda assíncrono, vocês continuam fazendo esse trabalho, ou seja, a leitura do livro, a retirada das 3 ideias e a criação das 2 justificativas. E no dia 20/4, mais conhecido por terça-feira da outra semana, no horário da aula, a gente faz um momento síncrono. Estarei então daí disponibilizando o link para vocês. Muito bem, então esse é o cronograma e o trabalho encaminhado. Vamos então ao conteúdo desta aula, né? Eu vou chamar aqui, chamei esta aula aqui de revisão sobre conhecimento científico, religioso e filosófico. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer é: ciência, religião e filosofia são a mesma coisa? E não precisa nem a gente ter frequentado o ensino médio para responder que ciência, filosofia e religião não são a mesma coisa, mas se constitui em tipos de conhecimento. A gente poderia colocar aqui também as artes. Não vou entrar no conteúdo das artes, mas é óbvio que as artes poderiam sim ser colocadas neste rol de conhecimentos. Vou ter inclusive aqui deixar mais, dar um pouquinho mais de zoom, né? Um pouquinho mais de tamanho na fonte para que a gente possa acompanhar. Então, conhecimento científico, religioso, filosófico são a mesma coisa? Direi para vocês, e vocês vão concordar comigo, que não. Então a gente poderia perguntar assim, qual a relação dessas 3 áreas, deixando as artes de lado, que também são um tipo de conhecimento, qual a relação dessas 3 áreas do conhecimento e como que elas se relacionam e o que elas se distinguem, como que elas se separam umas das outras, né? E aí a gente pergunta assim, a gente pode estabelecer assim, há algo em comum a estas 3 áreas do conhecimento? Há algo em comum que permitiu a essas 3 áreas do conhecimento surgirem na humanidade? Resposta, qual que é então, professor? Qual que é esse algo em comum que permitiu, então, fazer surgir essas 3 áreas do conhecimento na humanidade? Sugestão para vocês, será que é a dúvida ou será que é a certeza que produziu essas áreas do conhecimento humano? Vamos responder, né, que é a dúvida, ou seja, a capacidade humana de fazer perguntas. Capacidade humana de fazer perguntas. Mas não é, repetindo ali a atividade que encaminhei com vocês, não é qualquer tipo de pergunta. São questões que promoveram então o desenvolvimento dessas 3 áreas do conhecimento, ou seja, a ciência, a religião e a filosofia. Aí eu posso perguntar, para a gente ser sintético e revisando aqui aulas do ensino médio, quais são então essas questões, não perguntas, quais são essas questões, né, que levaram então a essa construção? E a gente vai chegar a uma primeira questão. Qual será essa primeira grande questão? A resposta, a primeira grande pergunta que produziu ciência, religião e filosofia no mundo é a pergunta: de onde viemos? Esta questão, uma questão aberta, de onde viemos, ela carece, ela é uma pergunta persistente desde que a humanidade é humanidade, e ela
ainda continua como uma questão aberta, como eu disse lá na introdução dos trabalhos de vocês. A gente não vai elaborar aqui perguntas que tenham uma resposta objetiva. Então, a pergunta de onde viemos, ela encontra uma primeira resposta na religião. Então, há muitas respostas religiosas à pergunta de onde viemos, ou de onde surgiu a vida. Mas como a gente vive no mundo cristão, vamos nos ater à resposta da religião cristã à pergunta de onde viemos. E nós vamos encontrar na Bíblia de que nós fomos criados. Então, de onde viemos? Deus é o Criador. E aqui, como filosofia, a gente pode perguntar. Então, nós temos uma resposta criacionista. Na religião, criacionista. Ok. Essa resposta criacionista, ela satisfaz 100% da humanidade? Nós temos certeza de que Deus é criador do mundo e de todas as coisas? Essa resposta, ela dá uma segurança para a humanidade? A gente vai responder que não. A gente pode até fazer uma questão assim, né? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Se Deus criou, quantos dias Deus gastou para criar o mundo? 6 ou 7? O que vocês acham? Alguns vão dizer que é 7. E eu vou responder para vocês 6. Com base no texto bíblico. Por quê? Porque no 7º, Deus, diz a Bíblia, Deus descansou. Então, 6 dias. Aí a gente pergunta, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Assistindo o jogo do Corinthians? Brincando de jogo da memória com alguém? Não, né? Essa é uma resposta, uma pergunta parece bem superficial, mas ela tem um desenvolvimento teológico que nós nem imaginamos. Por exemplo, qual a relação de tempo e eternidade? Posso perguntar se Deus tem um antes e um depois? Se eu responder que Deus tem um antes e depois, ele já não é Deus. Porque Deus, pela teologia, ele é sem passado e sem futuro. Ele é um ser eterno. Então, veja bem, o que nós temos no final da resposta criacionista? Nós temos uma certeza ou nós temos dúvidas? A resposta é: nós temos dúvidas. Então, se nós temos dúvidas, nós deixamos espaço para outra área do conhecimento humano. Qual é essa outra área do conhecimento humano? A ciência. A ciência, muito bem. Como que a ciência responde a pergunta de onde viemos, né? Há inúmeras respostas científicas à pergunta de onde viemos. Uma que nós aprendemos no ensino médio, o chamado Big Bang. Ou seja, como que a ciência mais ou menos explica, segundo essa perspectiva? Eu não tenho condições de interagir com vocês aqui, mas a ideia era a seguinte, vamos lá. No começo de tudo havia energia concentrada, até que um momento essa energia foi tão concentrada que ela se expandiu, ou melhor dizendo, está se expandindo. Então, se lá na resposta religiosa nós temos um ato em que Deus atua por 6 dias e deixa pronto, na ciência, segundo essa teoria, nós estamos em um universo em expansão. Ou seja, a pergunta de onde viemos ou como surgiu a vida, ela não está terminada. O universo está em expansão. Aí a grande questão é, tudo aquilo que se expande devido a uma força inicial, vai chegar a um ponto final e vai retornar ao ponto inicial. Aí vem todas as questões da física, enfim, que vocês conhecem, né? De como percebemos o espaço, por exemplo, né? O universo, enfim. E a pergunta que eu, enquanto filósofo, faço é: essa resposta de tipo científica convence toda a humanidade? Uma resposta evolucionista?
evolucionista, ela convence 100% da humanidade? A gente vai chegar ao final dessa resposta com perguntas. Vai chegar ao final desta resposta científica com dúvidas. A gente vai chegar ao final dessa resposta científica com questões. Muito bem. Então, ao final disso, nós temos interrogações. Aí vem alguém e diz assim: e a filosofia, professor? E a filosofia? Filosofia. E a filosofia, professor? A filosofia, ela serve exatamente para fazer a crítica. Ora, a gente não precisa ir muito longe na história para saber que, em nome de verdades científicas, muito se matou, em nome de verdades religiosas, muito se matou na história, seja na história do cristianismo, na história de outras religiões, etc, etc. A ciência é a mesma coisa. Se a gente for pegar, por exemplo, o tipo de ciência praticada dentro do nazismo, a gente vai ver que os nazistas, só para dar um exemplo aqui, congelavam pessoas para entender o processo do efeito do frio no corpo humano. Exatamente numa perspectiva de que em ciência também é possível sacrificar vidas humanas. Então, a filosofia exatamente é um tipo de conhecimento crítico que vai o quê? Colocar perguntas, dúvidas e questões. Aí nós paremos fazer uma questão aqui. O que é então filosofia, professor? Já que nosso objetivo aqui é distinguir ciência, religião e filosofia. Filosofia é exatamente essa atividade de ter um pensamento crítico e dirigir perguntas a estas certezas das outras áreas do conhecimento. E crítica consigo mesmo. A gente vai ver como isso funciona também. Muito bem. Então, na primeira pergunta, de onde viemos, nós vamos para uma segunda pergunta, que é a pergunta para onde vamos. Para onde vamos? Ora, a pergunta para onde vamos, ela não é uma pergunta do tipo, depois da aula do professor eu vou lá na praça do Parque do Rio do Peixe dar uma voltinha. Não é esse tipo de resposta, né, que eu devo oferecer a esse tipo de pergunta. A pergunta para onde vamos é exatamente sobre o sentido da morte, ou seja, o que é isso, esse fenômeno que a gente conhece por morte, e quais áreas do conhecimento se debruçam sobre esse fenômeno e tentam explicar. E nós vamos ir novamente na religião. Cristianismo como base. Se você foi um bom sujeito moral, se você agiu de acordo com os preceitos da religião que você pratica, após a morte você vai para o céu. Caso você não tenha feito boas ações, não tenha estudado, não tenha feito, enfim, praticado feito boas práticas no mundo, o inferno vos espera, né? Então, veja bem, a ideia de que há um Deus julgador, ou seja, que vai pegar uma balança e vai colocar as nossas ações e vai determinar qual o meu destino no pós-morte, se é o céu, se é o inferno, etc. Né? Na tradição, colocaram mais um destino para o pós-morte, que é o chamado purgatório, que não tem nenhuma justificativa na Bíblia, até que eu conheça, mas tem justificativa sim numa obra de literatura do século XV, né? Uma obra de literatura do século XV,
chamada O Inferno, a Divina Comédia. A Divina Comédia, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri, escrita em italiano, né? Na língua do povo. Uma narrativa em que o poeta Virgílio perde a sua esposa amada, Beatriz, e ela vai para o céu, e ele consegue, se não me engano, o direito de ir atrás de Beatriz, mas tem que começar a sua trajetória passando por um determinado lugar chamado Purgatório. Purgatório, o inferno, e depois chega no céu, onde está a Beatriz. Então, esta obra literária do século XIV, ela criou um terceiro elemento que não está na Bíblia, mas que as pessoas, o imaginário dos cristãos, existe essa ideia de purgatório, que seria um meio termo entre o céu e o inferno. A questão filosófica é, essa resposta que procura dar um sentido para a morte, ela é satisfatória para os seres humanos? A gente vai chegar a uma questão, a uma dúvida, a uma pergunta, novamente. Então, novamente nós temos que ir à ciência. Vamos à ciência, né? Ciência. Resposta científica. Há muitas respostas científicas para a questão da morte. Vou pegar um aqui para dar um exemplo, né? Louis Pasteur, do leite pasteurizado, né? Louis Pasteur, ele tem uma frase que todos nós conhecemos. Essa frase é: nada se perde, tudo se transforma. Frase de Louis Pasteur, muito bem. Essa frase de Louis Pasteur, quer queira, quer não, ela dá uma resposta, dá um sentido científico à questão da morte. Vamos responder o que é morrer segundo esta frase, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, quando o professor Sérgio chegar no seu dia final, que ele morrer, segundo essa frase, será um dia final mesmo? Ou não? O que vocês me dizem? A resposta que eu espero que vocês me digam é o seguinte: o dia que o professor Sérgio fizesse o passamento, caso ele deseje ser cremado, por exemplo, sobra muita coisa, muita matéria orgânica que deverá ter um destino. Ou será jogada na água, ou será enterrado, ou guardado numa urna, que algum micro-organismo sobreviverá. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Novamente o ciclo da vida continua. Então percebam que a ciência sim oferece respostas, dá um sentido para a morte. A questão é, eu vou, por exemplo, a uma igreja num domingo pela manhã, onde a pregação é a Páscoa, a ressurreição dos mortos. E eu vou dizer, não, isso aí de ressurreição dos mortos não tem muito sentido. Mas na verdade os corpos eles morrerão e darão vida a outros organismos vivos. Ou seja, o ciclo da vida se continuará. Eu vou convencer aquele pessoal ali que está celebrando a Páscoa, ou seja, a ressurreição da morte, de que isso é verdade? Não, eu não vou convencer. Então, ao final desta resposta, eu tenho novamente interrogações. E novamente, qual o papel da filosofia? Qual o papel da filosofia? Terceiro, qual o papel da filosofia? Exatamente fazer a crítica, para que nem a religião, nem a ciência, nem a própria filosofia se transformem num dogma, numa certeza em que aqueles que não se adaptam, não se adequam àquela certeza sejam, por exemplo, eliminados, sejam rechaçados, etc. Então, novamente, o papel da filosofia é o papel da crítica. Ora, então temos uma terceira questão que permite a gente compreender esta relação e essa diferenciação entre filosofia, religião e ciência, que é a pergunta: quem sou eu? Quem é o ser humano? Vou deixar de lado aqui um pouco respostas de cunho científico
e de cunho religioso, e responder com a filosofia. Então, segundo a filosofia, não segundo a filosofia, mas segundo um filósofo, e eu imagino que todos vocês conhecem a resposta desse filósofo, quem é o ser humano, quem sou eu? Aristóteles. Século IV a.C., portanto, situado 2.400 anos para trás de nós. Século IV, século III, 2.300, 2.400 anos atrás de nós. Disse: o homem é um animal racional. Então, eu posso ir a Aristóteles e pegar lá a sua resposta e dizer: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um animal racional. Questão que a própria filosofia elabora sobre si mesma, ou seja, o papel da crítica. Se eu digo assim, que só é homem, só é ser humano aquele que é racional, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que na categoria de ser humano só se enquadram aqueles que têm capacidade de raciocínio bem ordenado de um ponto de vista lógico. Ou seja, conseguem enumerar, conseguem separar, conseguem fazer relações, conseguem fazer adaptações mentais de um ponto de vista lógico e, desse ponto de vista, estrutura o conhecimento, a linguagem, etc, etc. Questão filosófica. Todo ser humano tem essa capacidade lógica de enumerar, separar, aglutinar, comparar de um ponto de vista do conhecimento lógico mental? Questão. Vou responder para vocês: não. Nem todo ser humano tem essa condição. Questão filosófica. Por não ter essa condição, deixar de ser pessoas, deixar de ser seres humanos? Resposta da filosofia. Outros filósofos: não. Mesmo que essas pessoas tenham alguma questão de saúde, portador de alguma necessidade, que não permite a esse ser humano uma capacidade de raciocínio plenamente desenvolvido, essa pessoa não deixou de ser um ser humano. Ou seja, ela é um homem, ela é uma pessoa. Contudo, essa resposta de Aristóteles, junto a decisões políticas no mundo, por exemplo, novamente o exemplo, uma falácia do nazismo, o nazismo usou esse argumento assim, para eliminar pessoas portadoras de deficiência, ou seja, foram para a câmara de gás, foram para o campo de concentração. Basicamente, a partir dessa ideia. Então, novamente, a filosofia surge aqui como um contraposto, como uma questão, como uma crítica, para que a gente não caia na falácia de que só é ser humano aquele que possui capacidade racional. Então, veja bem que a própria filosofia faz a crítica sobre si mesma. Novamente, então, nós vamos chegar à conclusão que a filosofia precisa atuar como capacidade de fazer perguntas, levantar dúvidas e fazer questões. E, então, chegamos à quarta questão. Ou seja, se eu não sei muito bem quem sou eu, se eu não sei muito bem de onde vim, se eu não sei muito bem para onde vou, eu tenho que fazer uma outra questão, que é o que é lícito, legal, fazer, lícito, legal, fazer, para que eu seja feliz, que é lícito, que é legal fazer, ético, né? Que é lícito, legal, ético, fazer para que eu seja feliz. Área do conhecimento aqui ligado à ciência, uma área da ciência que é a ciência do direito.
E aqui tem uma relação com a religião. Vamos colocar aqui primeiro o direito, segundo a religião. Então, tanto o direito quanto a religião têm respostas ao que devo fazer para ser feliz de um ponto de vista ético, legal e lícito, né? Por exemplo, segundo o direito, eu posso roubar. A gente vai chegar no Código Penal, artigo 157, e vai ver que o roubo ele se constitui um crime. Do ponto de vista da religião cristã e seus 10 mandamentos, no que consiste o roubo? Não roubar, diz um dos mandamentos dado a Moisés no Monte Sinai. O roubo é um pecado. Ora, o exemplo do roubo, do ponto de vista do direito, um crime, do ponto de vista da religião, um pecado. Exemplo extremamente drástico aqui. Uma mãe de família, uma avó de família, vamos pegar assim, que já não consegue ir ao poder público na prefeitura, não tem mais condições de ser atendida lá devido à crise, as igrejas estão fechadas devido à pandemia, o pastor pegou Covid e por uma infelicidade faleceu, a comunidade estava extremamente pobre e ela vai no supermercado, no mercadinho do seu bairro e sai com uma caixa de leite de 1 litro dentro da sua bolsa. Ela não paga. Do ponto de vista estritamente religioso, um pecado. Do ponto de vista estritamente do direito, um crime. É óbvio que lá o direito prevê essa questão do roubo por necessidade. Mas vamos pegar o estrito aqui, né? O fato. Será que o direito e a religião aqui dão conta de avaliar esse fato como pecado, como crime? Ou ao final desse fato eu tenho novamente questões? Então veja bem, não é só pegar o código ou só pegar a Bíblia e executar. Você precisa ter essa capacidade crítica de analisar, de fazer a reflexão. E este é exatamente o campo do que mesmo? Deixa eu pegar aqui o sinal. É o campo da filosofia. É o campo da filosofia. Muito bem. Podemos dar outro exemplo aqui. Já vamos para 32 minutos de aula, né? Podemos dar outro exemplo aqui. Mentir. Segundo o direito, quando você testemunha em falso, você está cometendo um crime. Quando você mente sobre juízo, você está cometendo um crime. Do ponto de vista da religião, também você estará cometendo um pecado. Vamos pegar um exemplo aqui. Está caminhando nas ruas do teu bairro e de repente passa uma mulher desesperada que você constata aparentemente que ela está fugindo, imediatamente que ela está fugindo de algo que coloca ela em risco. E ela passa por ti. E dali 5 minutos após vem um conjunto, uns 3 ou 4 homens, e perguntam pela pessoa com aquelas características. E você chega à conclusão que se você falar a verdade, você vai colocar em risco aquela pessoa. Então, o que você faria? Falaria a verdade e colocaria um ser humano em risco ou mentiria e protegeria a pessoa? Veja bem, nós temos uma questão de ética, de legalidade e de moralidade religiosa. E aí? O que vocês fariam? Novamente, nós temos que entrar aí com capacidade de fazer perguntas, levantarem dúvidas, criar questões, portanto, ser um sujeito crítico.
Um sujeito crítico. Muito bem, meus queridos. Então, eu tinha como objetivo aqui estabelecer algumas diferenças e relações entre conhecimento científico, religioso e filosófico. Deixei de lado as artes, que também são um tipo de conhecimento. Mas, acho que ficou muito clara aqui a separação, né? Enquanto a ciência ela parte de uma ferramenta elementar que é o uso metodológico da razão, assim como e a religião parte de um uso da fé, ou seja, a crença é a ferramenta principal da religião, a razão é a ferramenta principal da ciência. A filosofia faz também da racionalidade o seu instrumento fundamental e o rigor filosófico está exatamente no método. Então há algo muito comum entre filosofia e ciência, porque ambas fazem da racionalidade o seu instrumento de ação, enquanto que a religião faz da crença o seu instrumento de ação. Diferentemente da religião, melhor dizendo, diferentemente da ciência, a filosofia usa a racionalidade para um campo amplo. Ela não define o seu objeto. Já a ciência define objetos específicos onde ela vai operar com a racionalidade. Então, qual a diferença então entre filosofia e ciência? Filosofia não tem um objeto específico ali de análise racional da situação, enquanto que a ciência ela define objetos específicos de conhecimento, como por exemplo a sociedade, um objeto da sociologia, a psique humana, né, o caráter humano da psicologia, o espaço da geografia, enfim, tem objetos definidos. E por isso que a filosofia está um pouco de fora, tanto da ciência quanto da religião, para esse exercício da crítica, exercício da crítica. Mas elas têm muito em comum. E o em comum é que elas respondem ou tentam responder a estas 4 questões: de onde viemos, para onde vamos, quem sou eu, quem é o ser humano, o que é lícito, legal, ético fazer. Construíram ao longo da história suas respostas, etc, etc. Muito bem, esse é o conteúdo então para a aula inicial, meus queridos. Recapitulando, dia 13/4, então, vocês veem a gravação da aula, um momento assíncrono, depois vou encontrar o link aqui. Vão acessar, vão se dividir em duplas, ou individual, e vão ler o livro, que está aqui no Drive, de acesso gratuito para vocês, e livre também, como leitores, né? Está aqui, Filosofia da Tecnologia. Isso no dia 13, né? No dia 15, quinta-feira, vocês, então, lá na dupla, o individual, vocês fazem o trabalho, qual que é? Vamos recapitular aqui. Elaborar 2 questões para debate. Nós já vimos aqui que em filosofia é muito mais importante ter questões do que certezas. E, no mínimo, né? Elaborar no mínimo, vírgula, no mínimo, 2 questões. Retirar, no mínimo, 3 ideias básicas do texto, básicas, e justificar. Então, isso no dia 15/4, então, momento assíncrono. Terça-feira que vem, vou disponibilizar o link do Meet
E as duplas ou individual vem para socializar, justificar, né? Justificar. Terça-feira que vem, 20/4, via Meet. Socialização desse material, portanto, de forma síncrona. Depois eu disponibilizo o link do Google Meet. Beleza, meus queridos? 40 minutos de aula. Acabamos por aqui.